Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui no santuário, tendo essa alegria que penso que é de todos nós estarmos aqui na casa da Mãe, e queridos irmãos e irmãs que também se unem a nós nesta mesma assembleia aqui aos pés da Mãe Aparecida, através dos meios de comunicação. Neste evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus propõe para Marta, então para mim, para você, para cada um e cada uma de nós, aquela atitude de Maria, que aparece no evangelho. Mas que nós vamos ver, queridos irmãos e irmãs, que é a atitude de Jesus. Maria está sentada aos pés de Jesus para escutar a sua palavra. Jesus para ela era Deus, Jesus é nosso irmão humano, mas não deixa de ser Deus também. E Maria senta-se aos pés para escutar a palavra de Deus, que era a palavra de Jesus. E o que nós vemos na vida de Jesus? Quantas vezes o evangelho nos mostra Jesus retirando-se para um lugar solitário, para quê? Para estar a sós com quem? Podemos dizer, sentado aos pés do Pai, para quê? Para discernir com o Pai, o que o Pai queria para ele naquela situação histórica. Então aquilo que Jesus propõe para Marta, que era alguém, como mostra o Evangelho, atarefada com tantas coisas. E Jesus vai dizer, Maria escolheu a única coisa necessária, isto é, a melhor parte, que não será tirada dela. Quantas vezes nós podemos até nos enganar, procurar enganar a nossa consciência. Fazemos tantas coisas maravilhosas. Não é erro não, é coisa certa. Mas para quê? Para enganar a nossa consciência, porque não queremos ouvir o que Deus quer para mim. E não é importante, como Jesus diz, fazer muitas coisas, se não for dentro da única coisa necessária, que é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, aquilo que Deus quer para mim em cada situação da minha vida. E com este evangelho nós celebramos com toda a igreja Santa Marta. Mas queremos também, queridos irmãos e irmãs, até uma providência de Deus. Agradecer a Ele mais esta providência. Com este evangelho começamos a celebrar esse querido irmão nosso, esse Pai nosso, Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador de nós redentoristas que trabalhamos nesse santuário e em tantas outras frentes pastorais no Brasil. E nós vemos, queridos irmãos e irmãs, como Santo Afonso viveu essa única coisa necessária. Já sacerdote, Santo Afonso se dedicava aos mais pobres do reino, da cidade de Nápoles. E embora a cidade de Nápoles estivesse invadida de muitíssimos sacerdotes, mas eram sacerdotes só para receber do rei o dinheirinho, a subsistência. Então era um abandono muito grande no reino de Nápoles, na cidade de Nápoles. E Santo Afonso se dedicava muito mesmo àqueles pobres. Mas de tal modo que a certa altura Santo Afonso se vê profundamente esgotado, até com perigo de vida. E os médicos dão um basta para Santo Afonso. Você tem que parar e descansar um pouco. Ele vai para as montanhas de Scala, perto de Amalfi, na Itália, para descansar. Mas chegando lá, Santo Afonso encontra cabreiros, os seus familiares, muitíssimo mais abandonados do que os mais abandonados da cidade de Nápoles. E aquilo que devia ser descanso para Santo Afonso se torna uma grande missão para ele. Ele não aguenta aquilo, porque ele dizia
que aquelas pessoas, os cabreiros, entendiam tanto de Deus quanto as cabras que eles pastoreavam. Tal era a ignorância, o abandono em que viviam aqueles cabreiros. E o que seria descanso torna-se então uma grande missão para Santo Afonso naqueles dias em que ele estava nas montanhas de Escala. E Santo Afonso, queridos irmãos e irmãs, ele volta para Nápoles com uma pergunta imensa no seu coração: alguém tem que fazer alguma coisa por aqueles cabreiros e por aquelas pessoas naquele tempo, devido à dificuldade de acesso, longe da cidade, e que vivia em absoluto abandono social, econômico, mas também religioso, abandono por parte da igreja. Uma certeza ele tinha: alguém tem que fazer uma coisa dessa. Mas ao mesmo tempo, para ele naquele momento era uma certeza: mas não sou eu que devo fazer isso. Já tenho muita coisa, estou fazendo muita coisa em Nápoles, eu não posso sair de Nápoles. Mas voltando a Nápoles, ele começa a consultar as pessoas, sobretudo sacerdotes, bispos que ele conhecia, pessoas que ele acreditava que tinham o Espírito de Deus para ajudá-lo a discernir o que devia ser feito. E cada pessoa ia dizendo: Afonso, é você que tem que fazer alguma coisa, e quem sabe fundar uma congregação por esses cabreiros. E queridos irmãos e irmãs, quando Santo Afonso tem certeza, podemos dizer, sentado aos pés do Senhor, escutando aquelas pessoas, os bispos, os padres que ele conhecia, quando ele tem certeza, esta é a vontade de Deus para mim, Santo Afonso, como diz um escritor dele, volta suas costas para a sua querida Nápoles e vai para Escala começar a congregação do Santíssimo Redentor, dedicada exatamente aos mais abandonados espiritualmente, e entre esses também os mais abandonados, os mais pobres entre os pobres. Nós vemos, queridos irmãos e irmãs, então Santo Afonso, alguém que procurou na sua vida a única coisa necessária. É claro que ele se dedicou muitíssimo, ele era muitíssimo inteligente, era escritor, teólogo, filósofo, pintor, músico. Ele fazia músicas para usar essas músicas na sua pastoral, ser um modo também de levar a palavra de Deus aos corações. Então Santo Afonso, ele fez muitíssimas coisas, mas ele tinha essa preocupação: tudo que ele fazia tinha que ser na única coisa necessária. E Santo Afonso, queridos irmãos e irmãs, nós vemos que logo como jovem, tinha já a sua experiência de santidade. Num domingo, com alguns companheiros dele, eles vão para fora da cidade de Nápoles, para os campos, passear, fazer um piquenique. E a certa altura, um daqueles colegas de Santo Afonso insiste com Santo Afonso que ele jogasse cartas, um jogo de cartas. E Santo Afonso não conhecia aquele jogo. Mas aquela pessoa explica para Santo Afonso como que se jogava. E Santo Afonso joga 30 jogadas e ele ganha todas as 30. E eles também ali, entre jovens, também jogava dinheiro, um dinheirinho à toa. E aquele rapaz, exatamente que havia insistido com ele, que ele jogasse, achando que Santo Afonso estava enganando a eles, que ele era o expert naquele jogo, começou a blasfemar, a dizer palavrões. E Santo Afonso, qual a reação dele? Que absurdo! Por causa de algumas moedinhas, você vai ofender a Deus? Pegou aquele dinheiro, jogou no chão e sumiu.
Chegando a hora de voltar para casa, já ao escurecer, cadê Afonso? Era responsabilidade voltar com Afonso para a cidade. E começam a procurar Afonso. Depois de um bom tempo, encontram Afonso diante de uma imagem de Nossa Senhora que ele levava consigo, ajoelhado, rezando. E aquele rapaz, exatamente que havia insistido com ele para ele jogar, que havia ensinado a ele a jogar, e também que havia blasfemado por nada, ele chega e diz, pede desculpas para Afonso e diz: hoje eu maltratei um santo. E só para terminar, queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso tinha também um empregado, o Abdala. Ele era muçulmano, não era cristão, que acompanhava Afonso por onde quer que ele fosse. Santo Afonso, com 16 anos, ele era doutor em direito civil, como também em direito canônico. Ele era advogado no direito civil como no canônico. E começou a ser muito célebre, defendendo causas maravilhosas e sempre triunfando. E esse Abdala acompanhava Santo Afonso por onde quer que ele fosse, nos tribunais, nas igrejas, nos hospitais. Santo Afonso dedicava um grande tempo também ao Hospital dos Incuráveis em Nápoles. 1.300 doentes naquele tempo, 1.700. Quando não havia penicilina, dizem que era um fedor aquele hospital, porque era o hospital dos pobres. Os ricos eram tratados em casa, os pobres jogados naqueles hospitais. Então esse Abdala acompanhava Santo Afonso por onde quer que ele fosse. E a certa altura, Abdala pede o batismo, queria ser cristão. E perguntam para ele, mas por que você quer ser cristão? Olha a resposta maravilhosa que esse rapaz dá. Só pode ser verdadeira a religião do meu patrão, que faz a ele viver com tanta piedade, com tanta virtude e principalmente com tanta bondade para comigo mesmo. Não pode ser falsa a religião que faz o meu patrão viver assim. Olha que bonito, queridos irmãos e irmãs. Santo Afonso que funda uma congregação, essa tentativa de que nós levemos esse Deus que ama todo mundo e que quer essa resposta de amor de todos e cada um de nós. Mas nós vemos pela vida de Santo Afonso, quase que podemos dizer, quase como a vida de Jesus. Jesus falava, através de seus lábios, Jesus anunciava a Deus, anunciava o reino dos céus. Mas São João, o evangelista, tem essa intuição tão maravilhosa, divina, de dizer de Jesus que Ele é a palavra. Então tudo aquilo que Deus queria que Jesus falasse para nós, Ele é a palavra. Ele já é a palavra encarnada. Ele é uma vida já transformada, a palavra já transformada em vida. Então, celebrando já Santo Afonso, celebrando Santa Marta, vamos pedir a eles que nos ajudem, nos ensinem também a sermos santos e santas como eles foram. Até como diz a oração do dia de hoje, Santa Marta, que acolhe Jesus na sua casa aqui no mundo, que nós saibamos acolher Jesus na pessoa de nossos irmãos e irmãs, para que um dia esse mesmo Jesus nos acolha, mas na sua casa nos céus. Que Santo Afonso e Santa Marta nos ajudem. Amém.